Olá família, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Quem aí é da época do de carona, hein? Coloca aí nos comentários. Família, eu tô gravando esse vídeo dirigindo por um seguinte. Já era pra eu ter gravado esse vídeo há alguns dias e tô inclusive em falta, né? Com o Manual da Profecia. Porque nós recebemos pessoas lá no Recanto nas últimas 2 semanas e estamos fazendo uma adaptação lá para receber alguns animais, então tem me demandado muito tempo, sem contar que eu estou tendo que vir para a cidade alguns dias, então aproveitei hoje mesmo aqui na cidade enquanto eu ando aqui para conversarmos um pouquinho a respeito de uma questão. No nosso grupo do Telegram, onde a gente discute, conversa, estuda sobre profecias, foi levantada uma questão que eu imagino que muitos estudam a respeito, querem entender a respeito. Seria de fato se Elias e Moisés voltarão a essa terra para pregar aos judeus e então o anticristo iria aparecer para então persegui-los e matá-los. Bem, existe essa questão, né? Essa dúvida, essa crença de alguns em relação a isso. Eu parei aqui o carro um pouquinho para a gente conversar, só para eu situar para vocês aonde que sai essa referência. Existe na Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 11, eu quero ler para vocês, é 11 ou 10, hein? No livro do Apocalipse, vamos lá para o livro do Apocalipse, na hora que eu bater o olho eu já sei te falar se vai ser o 11 ou o 10. Mas no livro do Apocalipse tem uma narrativa que fala sobre 2 testemunhas, e elas cumprem um papel extremamente importante, relevante nesse último momento da história. E lá traz a seguinte narrativa, capítulo 11, fala assim, vou ler os primeiros versos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e foi-me dito, levanta-te e mede o templo, o altar e os que nele adoram. Deixa, porém, o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado aos gentios. Estes pisarão a cidade santa por 42 meses. Bem, aqui nós já temos uma contradição. Falar que Elias e Moisés virão para pregar aos de Israel, a visão aqui já diz, a ênfase principal está justamente aqueles que estão no pátio do templo que está sendo visto. E aqui é dito que este pátio foi entregue aos gentios. Então, sobre a primeira crença de que Elias e Moisés aparecerão e virão para pregar aos israelitas, já cai por terra. E continua, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Bem, aqui fala de um testemunho que duraria 1260 dias. 1260 dias, se você dividir por 30, que é uma referência a meses profético, dará 42 meses, que é exatamente o que foi dito no verso 2, que seria medido o pátio, que seria entregue aos gentios por 42 meses, que é o mesmo período que essas 2 testemunhas terão poder. Entretanto, aqui é dito que essas 2 testemunhas estariam no mesmo período em que o pátio está sendo medido. Esse período de 42 meses, 1260 dias ou 3 dias e meios, que equivale a 3 ciclos de tempos e meio, são as mesmas referências que nós vemos em Apocalipse 12, em Apocalipse 13, Daniel capítulo 7, que inclui ainda 1260 dias, tempo, tempos e metade de um tempo. Todos essas referências de números equivalem ao mesmo período de tempo. Quando nós estudamos Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7, deixa-se claro que este período de tempo ele não é literal.
Então 1260 dias não seria 1260 dias exatos. 3 dias e meio não seriam 3 dias e meio. 42 meses não seria tão somente 42 meses, mas são referências a um período que se converte para dias e anos. Ou seja, 1260 dias equivale a 1260 anos. 3 dias e meio faz a conversão para 3 ciclos e meios de tempo, o equivalente a tempo, 2 tempos e metade de um tempo, lá de Daniel 7. E tudo isso se aplica ao período da primeira besta, que é justamente a besta que perseguiu os cristãos, que blasfemou contra o santuário e tudo mais, pelo período de 1260 dias. É o mesmo período. Uso as referências de Apocalipse 13, Apocalipse 12 e Daniel 7 para se confirmar isso. Não restando dúvidas de que não se trata de Elias, porque Elias não viveu durante esses 1260 anos, tampouco Moisés. O próprio livro do Apocalipse diz assim no verso 4: estas são as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Bem, então o próprio livro do Apocalipse diz quem são. São as 2 oliveiras e os 2 candeeiros, certo? Diego, mas essas 2 oliveiras e 2 candeeiros não pode ser Elias e Moisés? Não, não pode, porque se fosse homem, a Bíblia diria que é um homem. Assim como fala da besta, né, em Apocalipse 13. Lá fala do 666 e diz que é referência de um número de um homem. Aqui usa-se um símbolo, 2 oliveiras e 2 candeeiros. E fala, antes de eu mostrar para você o que seria essas 2 oliveiras e 2 candeeiros, aqui fala também algumas referências dela, dizendo assim, olha, se alguém lhe quiser causar mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser causar mal, importa que assim seja morto. Estes homens têm poder para fechar o céu. Opa, mas por que citou homens? Então será que são homens mesmo? Para que não chova durante os dias em que estiverem profetizando, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Olha que interessante, porque agora realmente trouxe 2 citações que nos faz recordar de Elias, acerca de fogo descendo do céu, e também de Moisés, quando ele proferiu pragas sobre a nação do Egito. Pois bem, só que lembrando, Moisés e Elias são personagens conhecidos, a Bíblia poderia citar o nome deles aqui, assim como citou quando os 2 apareceram no Monte da Transfiguração, mas aqui não foi citado, mas citou características de um testemunho que eles mesmos passaram por isso. Então, quando você fala de poderes praticamente sobrenaturais, como fogo descer do céu e pragas, que ambos vivenciaram, é dito que esses homens, essas testemunhas aqui em questão, elas também possuem esse mesmo poder. Porque na verdade não é um poder exclusivo de Elias ou de Moisés, é um poder que vem de Deus. Então eles também teriam esse poder. Mas lembrando que a Bíblia fala, trata-se das 2 oliveiras e dos 2 castiçais, dos 2 candeeiros. Perfeito, né? E aí quando continua, agora no verso 7, traz uma outra narrativa, falando assim, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá. E matará, e os seus corpos ficarão expostos na praça de grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Opa, agora aqui a gente já começa a ter umas referências. Porque curiosamente o fogo que desce do céu não é referência de Elias, é referência de Abraão. Porque aqui cita espiritualmente a referência de Sodoma. Quando fala-se de Egito, aí sim poderia ser a referência de Moisés. Tá percebendo que o próprio texto, ele pode te sugerir uma situação, mas ele mesmo desconstrói isso. E aí continua no verso 9, homens de vários povos, tribos, línguas e nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio
e não permitirão que sejam sepultados. Perfeito. Então presta atenção, é dito que de fato ela se levanta para dar testemunho, porém morta. Porque ao mesmo texto que diz que por um período, né, dos 1260 anos ela testemunharia, aqui também é dito que ela estaria morta. Então ela estaria testemunhando morta. Certo. Mas como é que alguém testemunha morta? Aí é quando nós olhamos Daniel capítulo 7, quando fala justamente do chifre pequeno, desse período, dessa besta, que é dito que ela pegaria a palavra do Senhor e pisaria nela. Uai, mas peraí, Diego, essas duas testemunhas seria a palavra do Senhor? Bem, se você for pegar Apocalipse 1 para compreender o que seria candeeiro, o símbolo de candeeiro, é dito bem assim, no verso 20: o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é esse. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Ou seja, candeeiro representa períodos. Candeeiros representa períodos. Aqui é dito que os candeeiros, na visão das 7 igrejas, representavam as 7 igrejas. Ou seja, representa períodos em que aconteceria alguma coisa que está descrito na Bíblia. Certo, mas então por que duas? Quais são os 2 períodos que esses 2 candeeiros que estão diante da presença do Senhor representam? Aí agora, a gente sai do livro do Apocalipse para achar essa resposta também. Eu sempre digo que na Bíblia a gente vai fazer muita confusão se a gente não estudar a Bíblia. Se de fato nós não buscarmos o que a própria palavra do Senhor diz. Porque a palavra do Senhor, ela traz a revelação, ela traz as respostas. Ela não nos deixa órfãos de conhecimento. Quando você vai para Zacarias, no capítulo 4, Zacarias tem a mesma visão. Ela vê as 2 oliveiras, sabe? E ela vê o candeeiro. E aí ela fala assim, por exemplo, ó, no verso 12... novamente lhe perguntei o que são esses 2 raminhos de oliveira junto aos 2 tubos de ouro e vertem de si azeite dourado. Os candeeiros lá do santuário terrestre eram vertidos, eram alimentados por azeite. E aqui ele está tendo essa visão, 2 oliveiras, 2 candeeiros. Candeeiro nós já sabemos, são 2 períodos de tempo. E aqui é dito, no verso 13, respondeu-me ele, não sabes o que é isso? E eu disse, não, meu Senhor. Verso 14, ele me disse, estes são os 2 ungidos para servir diante do Senhor de toda a terra. Quando você lê também no verso 5, fala assim, respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes o que é tu? E eu disse, não. E ele me disse, esta é a palavra do Senhor, direcionada a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante porque aqui em Zacarias é dito que essas 2 oliveiras agora representam a palavra do Senhor. Os 2 candeeiros representam os 2 períodos. O candeeiro produz luz. E aí a palavra do Senhor, o salmista diz que a palavra do Senhor é luz para os teus caminhos. Em outro momento, nós temos, inclusive, a palavra sendo exaltada como testemunho. Aqui no profeta Zacarias é dito que esta revelação, esta palavra, né, o símbolo da oliveira e do candeeiro é concedido pelo Espírito Santo para que se dê testemunho. Paulo escreve que existem 2 testemunhas que estão diante de toda a terra e diante de Deus. Uma dá testemunho na terra, outra dá testemunho no céu. Já leu a respeito disso? A água, o sangue e o Espírito, e o Pai, o Espírito e o Verbo, isso no céu. Nós temos 2 testemunhas, 2 fontes testemunhais. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, ela também se divide em 2 ciclos. Nós temos o primeiro ciclo de testemunho, que é justamente o período em que Deus faz uma aliança com toda a terra por meio da nação de Israel. E nós temos um segundo período onde Deus faz uma aliança por meio de Cristo.
certo? Então a própria palavra do Senhor aponta que ela é essas duas testemunhas. Perfeito. Mas Diego, e o fato dos corpos estarem jogados em praça pública? Significa que durante o período da primeira besta, o período das inquisições da Igreja Apostólica Romana, ela de fato perseguiu a palavra do Senhor, ela destruiu a palavra do Senhor e ela popularizou o escárnio, a idolatria e tantas outras heresias diante do povo. A palavra do Senhor não podia ser lida, ela não podia ser estudada, ela não era comercializada, ela era retida apenas entre o clero católico. Então, a partir desse momento, você tem um cumprimento profético em torno dessa profecia, você tem uma precisão de tempo, conforme a profecia sugere, nós conseguimos achar isso na história, e quando você lê o próprio texto profético, ele simplesmente exclui a possibilidade de ser esses dois personagens que muitos sugerem, Elias e Moisés, e mais, ela deixa bem claro tudo o que acontece, quem são as referências e ainda traz uma identificação simbólica, falando, olha, essas duas testemunhas são os dois candeeiros e as duas oliveiras. Quando você vai no livro do Apocalipse, o anjo revela o que representa os dois candeeiros. Quando você vai para o livro do profeta Zacarias, o anjo revela o que significa as duas oliveiras. E em nenhuma dessas explicações é dito que seriam Elias e Moisés. Pelo contrário, é dito que seria a própria palavra do Senhor por meio do teu Espírito Santo. Que Paulo lá na frente diz que o Espírito Santo ele dá testemunho de duas vertentes, uma no céu, incluindo o Pai e o Verbo, que seria Cristo, e na terra por meio da água e do sangue, e também por meio do Espírito Santo. Tudo isso testificado pela palavra do Senhor, acerca das coisas que ocorrem no céu, acerca das coisas que ocorrem na terra. A suma de tudo isso, até para que você entenda por que o livro do Apocalipse traz essa abordagem, é simplesmente porque a palavra do Senhor tem poder. Ela tem poder de abrir o céu e de fechar o céu. Ela tem poder de fazer fogo descer do céu. Ela tem poder de fazer com que pragas caiam. E no livro do Apocalipse descreve que tudo isso vai acontecer. Inclusive a besta que há de se levantar fará fogo descer do céu. A palavra também diz que o Senhor mandará pragas à terra. Então, quando nós lemos a própria narrativa de Apocalipse capítulo 11, não resta dúvida. A palavra do Senhor tem esse poder. O grande problema é que nos dias de hoje as pessoas estão largando a palavra do Senhor para dar ouvidos a pastores, líderes, coaches, isso e aquilo, e estão desprezando a palavra do Senhor. Desprezam os seus mandamentos, suas ordenanças, o testemunho de Cristo, o estilo de vida que ela propõe para viver aquilo que o mundo propõe. Está chegando o momento em que o anticristo há de se levantar e ele vai trazer engano sobre a terra. Como não seremos enganados? Por meio dessa palavra, tão somente por meio dela. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a dúvida de todos que estão lá no nosso grupo do Telegram. Você também que nos acompanha aqui no YouTube, espero que tenha sido claro o suficiente. Peço perdão por não estar no estúdio. Eu já expliquei para vocês, eu não sou youtuber, eu não sou pastor, eu não vivo disso, né? Na verdade eu vivo para isso, para pregar, para estudar a Bíblia, mas nós temos um recanto, temos toda uma rotina, nós recebemos pessoas gratuitamente para ajudar, para aconselhar, para descansar a alma, né? No meio do mato praticamente. Então assim, nos últimos dias a minha correria tem sido muito grande. Peço perdão a vocês, agradeço de todo o coração todos que têm se mantido aqui no canal, que têm se inscrito, que têm se tornado membro, isso ajuda demais. E eu prometo que eu vou me esforçar um pouquinho mais para gravar mais vídeos, tá bom? Família, fiquem todos com Deus e nós nos encontramos num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.